vocês? Eu sou Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Hoje eu estou voltando aí, depois de alguns meses aí um pouquinho afastada. Eu estou trazendo mais uma novidade em barradinho de crochê. Nós vamos fazer o barrado de número 147, vou mostrar para vocês. Este barradinho ficou muito bonito. Eu fiz ele na cor branco, com motivos de pera. Aqui no meu pano tamanho de 50 por 70, eu fiquei com 4 motivos. Então, eu vou passar algumas informações para você também conseguir executar, independente do tamanho aí do seu pano de prato. Então, pessoal, aqui como de praxe, eu faço meu caseado pelo lado direito do pano. Cada caseado é separado por 2 correntinhas, certo? E aí, para fazer este barradinho, ele é múltiplo de 17 mais 1. Então, aqui, ó, do início do trabalho até essa metade aqui, ó, eu tenho 17. Depois eu tenho aqui, ó, a partir daqui até aqui mais 17 caseados. A partir daqui até aqui eu tenho 17 caseados. A partir daqui até aqui eu tenho 17 caseados e mais um que eu preciso. Então, aqui no meu caso, eu usei 4 vezes 17 caseados, eu fiquei com 68, mais aquele um que eu preciso, 69 caseados, ok? Então, você pode fazer, dependendo do tamanho do seu pano aí, com 3 motivos, né? Vai dar 17, 17, 17, e mais um que seria aqui a finalização, só que vocês têm que respeitar sempre o final aqui do último motivo, tá? Porque às vezes, ó, ele pode terminar aqui, né? Terminar aqui, aí este aqui seria este cantinho aqui que nós temos que seguir, tá bom? Então, não se confundam. Então, vocês podem ter 2 vezes, 3 vezes, 5, 6 vezes os 17 caseados, mais um, né? Que a gente precisa para poder as extremidades ficarem iguais. Então, no meu caso aqui, deu 4 vezes 17 caseados, mais um que eu preciso total, aí, né? Fazendo a continha, dá 69 caseados. Esse pano meu aqui, ele é um tamanho de 50 por 70, o meu barrado aqui ficou com 13 centímetros e meio, em uma linha de tex com 51 100% algodão, tá? Isso vai variar dependendo do tex aí que você estiver usando, tá bom? Pessoal, esse barradinho aqui, ele é feito até a 16ª carreira aqui, ó. Eles de carreira de ida e volta. A partir da 17ª em diante, a gente faz aqui motivos separados, tá? Quem me acompanha aí sabe que eu faço muito barrado desse estilo assim, porque eu adapto ele, porque às vezes ele é feito aqui, né, separado do pano, só que eu pego e adapto o meu trabalho, tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui, às vezes eu pego um desenho qualquer, né? No caso aí eu peguei o da perinha e aí eu fiz um gráfico, vou até mostrar aqui para vocês. Ó, eu tenho esse caderno aqui, que é quadriculado. Ele chama caderninho para aritmética, tá? Então, aí eu pego o desenho e eu jogo ele aqui nesse gráfico. Aí eu vou contando, né, aqui o cantinho, aqui para poder fazer a divisão do trabalho. Aqui eu coloco a quantidade de quadradinho que eu tenho, depois eu faço as continhas e dá certinho o tanto que eu vou precisar para fazer aqui no meu paninho, tá? Então, é uma opção aqui, se vocês quiserem olhar por aqui. Mas eu ensino carreira por carreira aí na videoaula, tá? Só para vocês saberem como é que eu faço aqui o meu trabalho aqui. Então, pessoal, eu passei aí todas as informações, aí no total aí eu fiquei com 25 carreiras, tá? Pra gente finalizar esse barradinho. Ele ficou muito fofo, muito bonito. Para quem faz pintura, pode puxar, né, a pintura para motivo de pera. E espero muito que vocês gostem da aula, tá? Esse é o primeiro vídeo do ano aí que eu estou fazendo para vocês. E a partir daqui vou trazer bastante novidades.
tá? E referente a material, eu deixo tudo aqui abaixo do vídeo no box de informações, referente à agulha, que é o I25 que eu uso, marca de linha, tá bom? E o número da cor. E aqui abaixo do vídeo também tem a parte dos comentários, deixa o seu comentário para eu saber se você gosta do conteúdo que eu trago aqui para o canal, tá, pessoal? Então, desde já, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, que me acompanham aí, que mandam mensagens. E eu quero pedir para vocês, né, quem reproduzir trabalhos aí, me manda lá no meu WhatsApp, que eu deixo aqui abaixo do vídeo, no box de informações também, para eu depois poder colocar aí, né, fazer um vídeo e colocar aí exposto o trabalho de vocês também, tá bom? Eu tô até devendo aí um vídeo de fotos do trabalho pessoal que eu não tive tempo realmente para fazer, mas agora eu vou arrumar e vou fazer e vou postar aí no YouTube, tá bom, pessoal? E se você já gostou, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilha os vídeos e na hora da sua inscrição, ativa lá o sininho para você ficar recebendo, né, aviso de vídeo quando eu colocar aqui no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, então, Deus abençoe a todos e vamos para mais esta aula que está bem bacana, bem explicadinha aí. Começar o nosso trabalho aqui pelo lado direito do pano. Aqui o meu caseado é separado por 2 correntinhas e aqui eu vou subir 3 correntes e vou fazer dentro do caseado 2 pontos altos e um aqui na base do meu caseado. Então, eu fiquei com um total de 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e aqui vamos trabalhar um ponto alto. 2 correntes, aqui um ponto alto, 2 correntes e aqui um ponto alto. Então, vamos ficar aqui com cantinho de borda, com 4 pontos altos. Na extensão aqui do pano de prato, vamos fazer tudo de quadradinho vazio, conforme eu acabei de explicar aqui para vocês. E o último caseado lá do outro lado do pano, nós vamos fazer também 4 pontos altos. Aqui, pessoal, a primeira carreira, então, eu fiz o início com 4 pontos altos e o restante aqui do pano, tudo quadradinho vazio, cada quadradinho separado por 2 correntinhas e aqui no final eu terminei com 4 pontos altos. Para a segunda carreira, eu preciso repetir novamente a sequência da primeira carreira. Aqui subimos 3 correntinhas, vira o trabalho. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Vamos ficar novamente com 4 pontos altos. E vamos fazer 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. Então, nós vamos repetir tudo o que se pede aqui na primeira carreira, que são os quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes e um ponto alto. Vou fazer o meu já volto. Finalizada então a segunda carreira, repetindo o processo da primeira carreira. Finalizei com 4 pontos altos, agora vamos subir 3 correntes, vira o pano. Então, pessoal, toda vez que eu voltar, o cantinho vai ser igual, então eu já venho com ele pronto, tá? Aqui eu fiz a vira com vocês mais uma vez. Repete todos os pontos de base. Vamos precisar agora de 4 quadradinhos vazios, então façam 2 correntes, ponto alto. Aqui eu já fiz um quadrado, fiz 4 quadrados vazio. Agora, nós vamos preencher 2 quadradinhos aqui de base. Então, sempre dentro do quadrado, 2 pontos altos, um na base eu já tenho 4. Mais um aqui, 5, 6 e mais um aqui, 7. Agora, vamos precisar, pessoal, de 15 quadrados vazio. Façam 2 correntes, um ponto alto, por 15 vezes.
Aqui, então, eu fiz os 15 quadradinhos vazio. Aqui já começa a repetição do motivo. Eu fiz 7 pontos alto, um ponto alto aqui, que a gente fechou esse quadrado, já conta como um. Coloquei 2 aqui dentro, um aqui na base, 2 aqui dentro do quadradinho e um na base. Então, fiquei com um total de 7 pontos alto. Repeti aqui mais 15 quadradinhos vazios, 7 pontos alto, 15 quadrados vazios, 7 pontos alto. E o final aqui, pessoal, a gente termina com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados vazios e o pontinho de borda, que são os 4 pontos altos, tá? Então, aqui dá certinho. Se você for fazendo aí o seu múltiplo, que é 17 mais 1, com qualquer número de motivos, sempre o finalzinho vai dar assim igual, não vai dar erro, certo? E na vira aqui, eu já fiz 3 correntes, subi mais 3 pontos alto aqui, e fiz aqui a repetição dos quadradinhos, que me deu um total de 2, 4, 6, 8, 9 quadrados vazio, tá? Então, aqui a gente já tá na quarta carreira, e vamos seguir fazendo aqui, ó. 2 pontos alto dentro do próximo quadradinho e mais 3 pontos alto aqui nos pontos de base. Então, a gente ficou novamente com 7 pontos alto e agora nós vamos trabalhar quadradinhos vazio. Então, aqui eu faço 2 correntes. Perdão, aqui faltou um pontinho. Agora sim, ó, tenho 2, 4, 6, 7 pontos, tá? Me desculpem. Aqui eu faço 2 correntes e no último ponto de base fecho um ponto alto para formar um quadrado vazio. Então, vamos seguir fazendo aqui. Então, depois que eu fiz os 7 pontos alto, eu fiz aqui um total de 15 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu fiz os 7 pontos alto, colocando aqui um ponto aqui alto para fechar o quadradinho, 2 pontos dentro deste quadrado de base, e depois mais 1, 2, 3, 4 pontos alto em cima aqui de cada ponto de base. 7 pontos no total, repeti 15 quadrados vazios, 7 pontos alto, 15 quadrados vazios, 7 pontos alto, e aqui no final eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, já virei o pano, já fiz mais 3 pontos altos, que é o ponto de borda. E trabalhei também, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos fazer mais 2 correntinhas. Vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto, completo o restante dos pontos. Aqui eu já fico com 4 pontos altos no total. Dentro do próximo quadradinho, 2 pontos alto e um aqui na base. Então, aqui a gente está fazendo o cabinho da pera. Vocês viram aí a foto no início do vídeo, né? Então, aqui é o cabinho da nossa pera. E agora aqui a gente continua a fazer os quadradinhos, que vai ser um total de 15 quadrados novamente. E no motivo 7 pontos alto. Então, aqui eu fiz os 7 pontos alto, 15 quadrados vazios, 7 pontos alto, 15 quadrados vazios, 7 pontos alto, 15 quadrados vazios, 7 pontos alto. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados vazios e o pontinho de borda, que são os 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam 3 correntes, vire o pano e já trabalhem mais 3 pontos altos. Aqui eu adiantei um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazio.
E a partir daqui, nós temos que completar todos esses quadrados de base. Então, eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado, um na base. 2 pontos altos aqui dentro do próximo quadrado e um na base. E aqui eu tenho que completar mais 3 pontos altos. Então, eu fiquei com 3, 6, 9, 10 pontos altos. Aqui, 2 correntes e um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. Então, nós vamos fazer quadradinhos vazios, vamos ficar aqui com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quadradinhos vazios aqui que nós vamos ter que preencher. Eu vou fazer o meu e já volto. Então, aqui eu trabalhei os 10 pontos altos, fiz aqui 14 quadrados vazios, 10 pontos altos, 14 quadrados vazios, 10 pontos altos, 14 quadrados vazios e aqui 3, 6, 9, 10 pontos altos. Aqui eu fiquei com 2, 4, 6, 7 quadrados vazios no final do trabalho, 4 pontos altos. E para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei o trabalho, já completei com os pontos altos. Ficamos aí com um total de 4 pontos altos aqui no cantinho. Fiz aqui, ó, mais 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Agora aqui nós vamos trabalhar um total de 10 pontos altos. Aqui eu já conto como um ponto. Sempre dentro dos quadrados eu coloco 2 pontos altos, se eu não mencionar. E assim a gente vai trabalhando para ficarmos aí com 10 pontos altos. Aqui, ó, já tenho 3, 6, 7, 8, 9 e o 10º ponto. 2 correntes. Aqui no primeiro ponto de base eu faço um quadrado vazio. 2 correntes. Vou contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um quadrado vazio, 2 correntes. Conto 1, 2 no terceiro ponto de base, um ponto alto. Aí nós ficamos aí com um total de 3 quadrados vazios. Agora aqui nós vamos completar o restante dos pontos de base. Aqui ficamos com um total de 4 pontos altos. Agora aqui nós temos que fazer 2 pontos altos dentro do quadrado e um na base. Ficamos aqui então com 13 pontos altos, ó. Então o trabalho ficou assim. Aqui a gente já vai começar a fazer a folhinha e aqui é o caule, nós estamos terminando ele. Agora daqui para frente nós vamos começar a fazer a perinha ainda. Então agora aqui, pessoal, nós vamos completar com os quadradinhos vazio aqui. Então aqui, pessoal, depois que eu fiz os 13 pontos altos, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. E aqui já é uma repetição, tá? A partir daqui, ó, a gente vai começar a repetir os 10 pontos altos, depois 3 quadrados vazio, e depois aqui os 13 pontos altos e depois os quadradinhos vazio. Eu vou fazer o meu e vou mostrar para vocês. Então, aqui depois que eu fiz os 13 pontos altos, fiz 7 quadrados vazio. Aqui já é uma repetição do início deste motivo, que nós ficamos com 10 pontos altos. Aqui já é repetição 3 quadrados vazio, 13 pontos altos. Aqui são 7 quadradinhos vazio, 10 pontos altos, 3 quadrados vazio, 13 pontos altos, 7 quadrados vazio,
10 pontos alto, 3 quadrados vazio e 13 pontos alto. Final, terminei com 3 quadrados vazio, 4 pontos alto aqui o ponto de borda. Pessoal, lembrando que os meus quadradinhos sempre são 2 correntinhas, tá? De separação aqui. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei o pano e já fiz aqueles 3 pontos alto e adiantei aí mais 3 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntinhas. Então, ele ficou assim. Agora, nós vamos fazer mais quadradinhos vazio. Então, ó, 2 correntes, aí conta 1, 2, 3 para fechar um quadrado vazio. 2 correntes, conta 1, 2, 3 para fechar um quadrado vazio. 1, 2, 3, fecha aqui um quadrado vazio. E aqui, o último ponto de base, eu coloco também um quadrado vazio. Então, ficamos com 3, 6, 7 quadradinhos vazios aqui no início. Vamos ter que ficar agora aqui com 7 pontos altos. Ó, eu já tenho 3, 5, 6 e o 7º. Então, ficamos assim. Faço 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu faço um ponto alto assim. Vou fazer um quadrado aqui cheio, completando um total de mais 3 pontos alto. Então, a gente fica com 4, né, para fazer o quadradinho cheio. 2 correntes e fecha aqui com mais 3 pontos alto no total, ó. Certo? Agora aqui nós vamos fazer quadradinhos, 2 correntes e ponto alto. Olha, então até aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazios. Aqui, ó, em cima desses pontos altos, eu vou ter que distribuir aqui, ó, 4 quadrados vazios. Eu vou fazer mais uma vez esta etapa com vocês, para não ter dúvida. Então, são sempre 2 correntes, conta 1, 2 no terceiro ponto de base, faz um ponto alto, 2 correntes. 1, 2 no terceiro ponto de base, põe um ponto alto, 2 correntes. 1, 2 no terceiro ponto de base, faz um ponto alto. E aqui a gente fechou os quadradinhos que faltavam. Então, a gente ficou com 2, 4, 6, 8, 10 quadrados. E a partir daqui, nós vamos repetir, tá? Ó, os 7 pontos altos, 2 quadrados vazio, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Tudo aqui em cima da base deste motivo. Eu vou fazer o meu e já mostro ele completo para vocês. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 8, como eu já havia explicado no bloco anterior, vou repassar mais uma vez. Aqui, então, nós ficamos no início com 4 pontos altos, ficamos com 2, 4, 6, 7 quadrados vazio, depois aqui 7 pontos altos, 2 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio e 4 pontos altos. Neste intervalo aqui, nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos. Então, tudo que nós fizemos aqui foi repetição dos pontos, aqui 10 quadrados vazio, tudo aqui repetição. E aqui no finalzinho, depois que fizemos aqui os 4 pontos altos, fiquei apenas com 2 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntes, e aqui 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntinhas, virei o pano e já fiz aqui os 3 pontos altos e um quadrado vazio apenas, só um quadradinho. Faço 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes. Aqui neste ponto de base eu faço um ponto alto. Então, meu canto ficou assim. Agora, eu tenho que colocar aqui um total de 7 pontos alto. Coloco 2 aqui dentro do quadrado. Eu já tenho 3 no total e completo aqui o restante, que aí eu fico com 7 pontos altos. Então, por enquanto, tá ficando assim um cantinho. Vamos fazer um quadrado vazio,
2 correntes, ponto alto. Agora aqui nós vamos completar com mais 2 pontos alto e vamos colocar ponto alto sobre ponto alto. Até aqui eu fiquei com 10 pontos alto, 11, 12, agora eu fiquei com 13, que aí eu completei mais um quadradinho, então ele tá ficando assim. Vamos fazer 2 quadrados vazio com 2 correntes de separação. E no último quadradinho aqui, a gente vai colocar 4 pontos altos, 2 correntes, e aqui a gente vai fazer alguns quadradinhos. Então, aqui a carreira de número 9, fiz um total de 5 quadrados vazio. Depois desses 5 quadradinhos vazio, pessoal, a partir daqui já é repetição aqui deste primeiro motivo. 4 pontos alto, um quadrado vazio, 7 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui eu tenho 3, 6, 9, 12, 13 pontos alto, 2 quadrados vazio, 4 pontos alto, e aqui, ó, eu já repito os 5 quadradinhos vazio, tá? Então, já é uma repetição, é só seguir aqui no primeiro exemplo que a gente fez junto, e assim eu fiz nos outros motivos. E aqui no final, ó, depois dos 4 pontos altos, ficaram apenas 3 quadrados vazio e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntes, vai virar o pano, é só nesta carreira que vai mudar o cantinho. Depois que eu fiz 3 correntes e virei o pano, eu faço mais 2 correntinhas. Aí aqui, ó, eu faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto aqui. E agora nós vamos preencher mais 2 pontos altos e o restante aqui dos pontos. Aí a gente fica com 7 pontos altos. Então, ó, meu canto vai ficar assim, tá? Só essa carreira que fica um quadrado vazio aqui. 2 correntes, ponto alto, e aqui nós vamos fazer 2 pontos altos dentro do quadradinho e um aqui na base, dessa maneira. Então, nós vamos preencher de pontos alto sobre ponto alto até aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho 4, 5... Ficamos aqui, então, com 16 pontos altos. Vamos fazer 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Então, aqui, ó, eu vou fazer o primeiro quadrado, 2 correntes, vou contar 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço outro ponto alto, ó. Então, a gente ficou assim por enquanto. Agora, vamos fazer o restante dos pontos aqui. Eu fiquei com 4 aqui no total, mais 2 aqui dentro, 6, mais um aqui na base, 7. E vamos completar esse aqui. Então, vamos ficar com 10 pontos alto aqui, ó. Então, a gente tá começando aqui a fazer a pera, aqui a gente tá do lado avesso, tá, pessoal? Então, tem que sempre prestar atenção nos pontos aí, porque a gente trabalha direito e avesso. Então, aqui a gente tá, né, de costas para a pera, por exemplo, né? Porque a pera tá se formando aqui e aqui é uma folha, tá bom? E aqui também vai ser outra folhinha que tá se formando, a pera tá aqui no meio. Então, depois que eu terminei aqui, ó, a gente vai fazer alguns quadradinhos. Vamos então aqui só relembrar. Fizemos 3 correntes, viramos o pano, coloquei mais 2 correntes, fechei um ponto alto. Aqui ficamos com um quadrado vazio na ponta, depois eu fiz mais 2 quadradinhos vazio, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu coloquei 7 pontos alto, um quadrado vazio, 16 pontos alto, 2 quadrados vazio e aqui 10 pontos alto. Aqui na separação ficamos com 4 quadrados vazio e a partir daqui, pessoal, já é a repetição de 7 pontos alto, um quadrado vazio, 16 pontos alto,
2 quadrados vazios e aqui 10 pontos altos. Então, aqui é repetição, tá? É só olhar lá na primeira explicação para fazer os demais. E aqui no finalzinho, depois que eu fiz aqui os 10 pontos altos, eu fiz 2 correntes ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui no último ponto de base. Agora, nós vamos repetir o quadradinho novamente, fazendo 3 correntes, vira o trabalho. Façam mais 2 correntinhas e aqui, ó, no ponto alto de base, eu faço um outro ponto alto, para poder fazer o quadradinho vazio. Agora, eu vou preencher aqui, ó, o próximo quadrado com 2 pontos altos, um aqui na base. Fiquei aqui com 4 pontos altos. E aqui, pessoal, eu vou completar os pontos à frente. Ficamos com 3, 6, 9, 10 pontos alto, 2 correntes. Aqui, ó, no último ponto de base aqui, eu ponho um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto aqui, ó, no próximo ponto de base. Ó, então, deixa eu abrir para vocês olharem. Agora melhorou o foco, olha. Então, ficou assim. Eu havia dito que ia ser só um quadradinho, mas eu me enganei pela receita que eu fiz aqui. Eu preciso de mais um quadradinho aqui na carreira de número 11. E agora nós vamos fazer este quadradinho aqui com ponto alto e vamos preencher todos os pontos à frente de base. Então, a partir daqui, ó, nós vamos preencher todos os pontos. Um ponto alto para cada ponto de base. Fiz aqui um total de 13 pontos alto. Agora eu fiz 2 correntes, vou contar 1, 2, 3, eu faço um ponto alto e completo aqui o restante com pontos altos aqui no ponto de base. Então, a gente fica com 4 aqui, né, para fazer um quadradinho cheio. Então, ó, vou esticar aqui na mesa, ele tá ficando assim. Agora que tá formando a perinha aqui. Agora, nós vamos fazer um quadrado vazio com 2 correntes. Fazer aqui mais 3 pontos altos. Pessoal, é só prestar atenção, porque é muito detalhe de quadradinho vazio, cheio, né? Às vezes dá para se perder um pouquinho, mas é só talvez dar um pause assim no vídeo, observar as carreiras, tá? Bem com calma, que aí você consegue fazer. Aí eu fiz aqui agora um quadrado cheio, vou fazer um quadrado vazio e outro quadrado cheio aqui. Então, vamos lá, ó. 2 correntes, aqui ó, um ponto alto. Aqui o completo. Mais 3 pontos altos. E aí, ficou assim, ó, nosso trabalho. Agora, eu faço 2 quadrados vazios, 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto. A partir daqui, pessoal, já é repetição. Eu vou fazer só o início aqui para vocês não se perderem, ó. O início é esse aqui, que a gente tem 3, 6, 9, 10 pontos altos, ó. Eu já fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Eu vou esticar aqui na mesa. Então, ó, para vocês não se perderem, tá? Então, aqui, ó, a gente já tá fazendo uma repetição, depois é só seguir essa sequência aqui, ó. Quando chegar no último quadradinho cheio, vocês vão fazer os 2 quadrados vazios, né? Aqui no próximo motivo, ó, tá? É só prestar atenção aqui, ó. Quando terminar aqui, vocês vão fazer 2 quadradinhos vazios e já vão iniciar aqui, ó. A partir daqui, 10 pontos altos. Igual aqui, é só dar um pause e observar como eu coloquei os pontos aqui, você vai fazer no próximo motivo. Eu vou fazer o meu aqui, a carreira por completo, e mostro para vocês, para não ter dúvida, e vocês vão olhar como é que ficou ele por um inteiro. Aqui a carreira de número 11, só voltando um pouco, aqui iniciamos com um quadradinho vazio, aqui eu tenho
10 pontos alto, 2 quadrados vazio. Aqui eu tenho 13 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto e 2 quadrados vazio. A partir daqui já é repetição desse comecinho com 10 pontos alto, e assim você vai seguir fazendo igualzinho aqui a primeira explicação, tá bom? Então, ele vai ficar assim por toda a extensão do pano, e aqui no final eu termino com 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntes. Para a próxima carreira, eu subo 3 correntes, viro o trabalho aqui e vou fazer mais 2 correntinhas. Fecho aqui um ponto alto e agora eu vou colocar, ó, 2 pontos altos dentro do próximo quadrado de base. Vou completar todos esses pontos aqui de base que eu tenho, que são 4. Então, só aqui eu fiquei com 3, 6, 7. Preciso preencher esse aqui. Aí, nós vamos ficar com 10, né? Que nós colocamos 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Então, pessoal, o início e o final, eles são diferentes por causa da posição da fruta, né? Da pera que a gente tá fazendo. Então, a terminação não vai ficar igual, tá? É assim mesmo a receita. Agora aqui eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto aqui, fazer um quadrado vazio. Aqui eu vou ficar com um total de 7 pontos alto, que eu já tenho 4, 5, 6 e 7. Então, ó, tá ficando assim por enquanto. Aqui eu vou fazer 2 correntes para repetir aqui um quadrado vazio. E aqui, pessoal, eu vou colocar os 13 pontos altos, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu 13º ponto, ó, então ele tá ficando assim, a gente tá do lado avesso aqui, tá? Na carreira de número 12, tá? Tem que se atentar. E agora nós vamos fazer quadradinhos vazios, tá? Porque aqui a gente já finalizou a folha da nossa fruta. Então, sempre 2 correntes e ponto alto. Quando chega aqui, ó, em cima dos pontos, é só contar 1, 2, no 3º ponto de base faz um quadradinho, 2 correntes, conta no 3º ponto de base, faz um quadrado e aqui no último ponto também. Aqui mais um quadradinho. E aqui, pessoal, ó, se vocês observarem, já é a repetição aqui do início, ó. Nós vamos ter que colocar aqui um total de 10 pontos e seguir fazendo aqui o que acabamos de aprender. Eu vou fazer o meu e mostro para vocês em detalhes. Bom, pessoal, então passando aqui novamente a carreira de número 12. Aqui começamos com um quadradinho vazio. Aqui ficamos com 10 pontos alto, um quadrado vazio. Aqui 7 pontos alto, um quadrado vazio. E aqui 13 pontos alto. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos vazio. E a partir daqui, como na explicação anterior, já começa a repetição a partir daqui, ó, tá? Se vocês observarem, ó, já é uma repetição. E aqui os quadradinhos. Então, aqui eu fiz por toda a extensão do meu trabalho. E aqui no finalzinho, ó, eu terminei com 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios. E aqui, ó, eu coloquei um ponto alto no ponto de base, 2 aqui dentro do quadradinho e um aqui no 3ª correntinha aqui do quadradinho da carreira anterior. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, já virei o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos e adiantei 4 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntinhas. Ó, então ele ficou assim. A partir daqui, agora nós vamos continuar o trabalho. Agora aqui nós vamos fazer ponto alto. Aqui eu já tenho 3. E aqui, pessoal, nós vamos completar tudo de ponto alto sobre ponto alto, certo? Então, já fiz 4. Então, aqui eu completei todos os pontos de base. Eu tenho que colocar mais 2 pontos aqui dentro deste quadradinho e um aqui na base. Então, eu fiquei com um total aí de 19 pontos
alto, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, eu faço um quadradinho vazio. Aqui eu completo com o restante dos pontos, 2 correntes, aqui eu ponho um ponto alto, 2 correntes, e no terceiro ponto alto de base, eu faço mais um quadradinho. Então, ele ficou assim, e agora eu completo aqui o restante dos pontos, que eu fico com um total de 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz os 7 pontos altos e aproveitei e já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aí, a partir daqui, já é uma repetição. Aqui vocês vão colocar um total de 19 pontos alto e depois vão fazer essa sequência aqui, ó, pra frente aqui do trabalho, tá? Então, é só repetir essa primeira explicação que eu dei agora, vocês vão fazer nos demais, tá? Eu volto só mostrando depois como é que ficou a carreira de número 13. Continuando aqui a explicação, pessoal, então aqui começamos com 4 pontos alto, 4 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com 19 pontos alto, um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio e aqui 7 pontos alto. Aqui eu fiquei com 5 quadradinhos vazio. Então, a partir daqui, ó, já é repetição desses 19 pontos. Aí aqui, ó, vai fazendo para ficar igualzinho e aqui os quadradinhos vazios. Aí, no final da carreira número 13, eu vou mostrar aqui para vocês, nós terminamos com 2 quadrados vazios e 7 pontos altos e 1 quadrado vazio, certo? Para a próxima carreira, vocês vão subir 3 correntinhas, vão virar o trabalho, vamos fazer novamente 2 correntes aqui. Que mais uma vez a gente vai fazer um quadradinho vazio. E vamos colocar aqui, ó, mais 3 pontos alto, um ponto aqui para cada um de base. Então, ficamos assim com o nosso cantinho. Agora eu faço 2 correntes. No último ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu vou colocar mais um ponto alto. Agora aqui nós vamos colocar 2 pontos altos aqui, vamos completar todos esses pontos de base. E no próximo quadradinho, também vamos preencher aqui, ó, de ponto alto, 2, né? Sempre em cada quadradinho vazio. E aqui, pessoal, nós vamos completar de ponto alto. Eu vou fazer meu aqui e já mostro para vocês a quantidade que nós vamos precisar aqui no total. Aqui eu fiquei com um total de 18 pontos alto aqui, ó, no início da nossa pera. Agora, nós vamos fazer 2 correntes, vamos contar 1, 2, no terceiro ponto de base eu faço um quadradinho vazio. Aqui, pessoal, nós vamos colocar tudo de ponto alto e aqui no último quadradinho também. Então, aqui eu já tenho 2 pontos alto. Então, aqui eu fiquei com 11 pontos alto. Então, aqui foram 18 pontos alto, um quadrado vazio aqui, o ponto alto no terceiro ponto de base. E aqui eu fiquei com 11 pontos altos, ó, 3, 6, 9, 10, 11. Agora, aqui nós vamos fazer quadradinho, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Então, ficamos aqui com 4 quadrados vazio. A partir daqui, pessoal, já é uma repetição, ó. A gente já começa a repetir aqui neste ponto. Então, aqui nós vamos colocar os 4 pontos altos, quadrados vazio. Aqui os 18 pontos altos, assim por diante. Eu vou fazer essa parte aqui e já mostro para vocês. Então, aqui, pessoal, na carreira de número 14, iniciamos com um quadrado vazio, 4 pontos alto, 2 quadrados vazio. Aqui eu fiquei com um total de 18 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 11 pontos alto. Ficamos com 4 quadradinhos vazios, e a partir daqui já é uma repetição, ó, do cantinho aqui que começamos. É só observar e colocando os pontos conforme a sequência pede aqui. Então, eu vim fazendo
por toda a extensão aqui do pano, e no finalzinho aqui, depois dos 11 pontos altos, eu fiquei com 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes, e o meu canto 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz 3 correntes, mais 3 pontos altos, e adiantei mais 3 quadradinhos vazios, sempre 2 correntes de separação. A partir daqui, nós vamos continuar fazendo. Então, eu fiquei com 8 pontos altos, faço 2 correntes e fecho aqui um quadradinho vazio. Agora, pessoal, nós vamos completar este quadradinho de base com 2 pontos altos. E aqui nós vamos completar ponto alto sobre ponto alto até aqui. Então, aqui eu já fiz 5. Então, pessoal, a carreira de número 15, nós começamos com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Aqui eu tenho 8 pontos altos, 1 quadrado vazio. Aqui eu tenho 21 pontos altos, 7 quadrados vazios. Então, a partir daqui, ó, já é a sequência dos 8 pontos altos, quadrado vazio, 21 pontos altos e os 7 quadradinhos, tá? Então, assim, eu fiz a carreira toda e no finalzinho aqui, ó, terminei com 3 quadrados vazio e 4 pontos altos. Então, pessoal, depois dos 4 pontos altos, nós vamos subir 3 correntes, vira o pano e vamos fazer o cantinho de borda aqui. Colocamos aqui um ponto alto para cada ponto de base, 2 correntes, e aqui a gente começa a fazer os quadradinhos vazio. Então, praticamente, esta carreira, nós vamos fazer a repetição da carreira anterior. Vamos colocar novamente os 21 pontos alto. Fiz aqui os 21 pontos alto, agora eu coloco 2 correntes, fecho aqui um quadrado vazio e repito o restante dos pontos. Então, aqui vai ser a repetição. Chegando aqui, vocês façam 2 correntes ponto alto, tem que fazer 3 quadrados vazio. O quarto quadradinho nós vamos fazer um total de 4 pontos altos. Aí aqui a gente volta a fazer mais 3 quadrados e repete todos os pontos de base igual nós acabamos de fazer, tá? Então, a única diferença desta carreira aqui será esses 4 pontos altos bem aqui, ó, tá? Que nós vamos colocar. E o restante é só repetir os pontos. Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer a carreira número 16. Eu aproveitei e já fiz aqui os outros motivos, já dando continuidade nas carreiras, mas tudo que a gente for aprender agora aqui, neste motivo, vocês vão fazer nos demais, tá? É tudo igualzinho o processo, não tem erro. Então, aqui, ó, para vocês observarem, na carreira número 16, aqui ficamos com 8 pontos alto, um quadrado vazio, e aqui 21 pontos alto. Aí, ficamos com 3 quadrados vazios, um quadradinho cheio que nós fizemos, e 3 quadrados vazios. E a partir daqui, ó, é tudo repetição da carreira número 16. Pessoal, para a gente dar continuidade, a gente vai começar aqui pelo lado direito do pano, tá? Todos os barradinhos aqui, ó, cada motivo, sempre vão começar pelo lado direito, tá? Vocês vão amarrar a linha sempre neste último ponto aqui de base, ó, tá? Então, sempre vocês vão amarrar neste aqui. Sempre neste pontinho aqui, que ele é o que divide um motivo do outro. Então, aqui, ó, como eu estou no começo do pano, né, a gente terminou do lado avesso aqui pelo sentido da linha. Então, agora aqui a gente faz uma corrente, vira o pano e vamos caminhar com 4 pontos baixíssimo, tá? 4 pontos baixíssimos. Você vai puxar o fio e passar dentro da argolinha, ó, por 4 vezes. Agora, eu subo aqui 3 correntes, aqui eu vou fazer um quadradinho cheio, com 2 pontos alto dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes.
E aqui um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Agora aqui nós vamos ter que colocar 11 pontos altos, tá? Inclusive nós vamos colocar 2 pontos aqui dentro e um na base para ficar um total de 11. Então aqui eu já tenho um. Olha, até aqui eu fiquei com 8 pontos altos. Aí eu tenho que completar mais aqui, ó. 9, 10 e mais um aqui, 11. Ó, então a gente fica assim com os pontos. Vamos fazer 2 correntes, vamos contar 1, 2 no terceiro ponto de base. Eu coloco um ponto alto e aqui a gente tem que completar 18 pontos altos. Aqui, ó, já fiz 2. Fiz aqui os 18 pontos altos. Vou fazer 2 correntes para fechar um quadrado vazio, ó, 2 correntes ponto alto. E aqui, ó, como é na divisão de um motivo para o outro, eu coloco 2 pontos alto e um aqui na base. Aí, a partir daqui, a gente vai voltar, ó, fazendo uma corrente, aí vira aqui o pano, e a gente volta fazendo os pontos baixíssimos, tá? É só introduzir a agulha assim, ó, no primeiro ponto, passa assim, ó, dentro da argolinha, e daí quando chegar aqui no último ponto, já sobe 3 correntes, já faz 2 pontos altos aqui dentro e um na base, pra gente fazer o quadradinho cheio, certo? Agora aqui nós vamos fazer 2 correntes e um ponto alto aqui neste ponto de base, 2 correntes, e vai contar o terceiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. Aí aqui agora nós vamos completar tudo de ponto alto. Então vamos lá. Vamos ficar com um total de 25 pontos alto, inclusive neste quadradinho aqui a gente tem que colocar 2 pontos aqui dentro. Então aqui eu já tenho 4, até aqui eu tenho 15, aí eu completo aqui, ó, 16, 17 pontos alto e aqui eu continuo, ó, 18. Então aqui eu fiquei com 25 pontos alto, faço 2 correntes aqui no final, ó, e no último ponto de base eu faço um quadradinho vazio, fechando com um ponto alto, e aqui eu faço mais outro quadrado vazio, sempre 2 correntes para fazer os quadradinhos vazios, tá, pessoal? Ó, aqui dentro eu coloquei 2 pontos altos e aqui um ponto alto, pra gente fazer o cantinho assim. Então, aqui eu fiquei com um total de 25 pontos alto. Aí, eu faço uma correntinha, viro aqui o pano e caminho novamente com os pontos baixíssimos. Aí, sempre são 4, tá? Aqui no cantinho para fazer. Subir 3 correntes, aí já faço aqui os pontos altos. E a gente vai fazer 2 correntes para fazer um quadrado aqui vazio. Mais 2 correntes. E conta aqui, ó, 1, 2 no terceiro ponto de base, faz um quadrado vazio. E a partir daqui, nós precisamos de 16 pontos altos. Aqui eu já fiz 3. Fiquei aqui com 16 pontos altos. Faço 2 correntes, vou contar no terceiro ponto de base, faço um ponto alto, 2 correntes. No terceiro ponto aqui de base, eu faço mais um ponto alto, 2 correntes. Aqui eu faço um ponto alto, completo aqui com mais 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. Uma correntinha, viro aqui o trabalho. E agora que nós vamos fazer tudo de quadradinho vazio, depois que a gente caminhar aqui com os pontos baixíssimo. Tem que fazer um para cada ponto de base. Sobe 3 correntes, faz aqui mais 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. Agora, aqui são 2 correntes, ponto alto.
2 correntes, ponto alto, 2 correntes. Agora aqui a gente tem que contar 1, 2, 3, faz um ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3, ponto alto, 2 correntes, conta 1, 2, 3 aqui, ó, um ponto alto, 2 correntes, conta aqui, ó, o terceiro ponto, 2 correntes, e aqui a gente fecha no último pontinho. Tá, ó, então tá ficando assim o trabalho, ó. A perinha aqui praticamente a gente já terminou ela, agora a gente só vai fazer o acabamento aqui do motivo, e aqui a gente continua fazendo mais um quadradinho, ó, e chegou aqui na pontinha, é só trabalhar os pontos altos. Uma corrente, vira novamente aqui e vai caminhar 3 correntes e mais 3 pontos altos. E vamos fazer quadradinho sobre quadradinho aqui, e no último aqui a gente coloca o ponto cheio, né? Que são os 4 pontos altos. Então, sempre 2 correntes, ponto alto. Fiquei aqui com 6 quadradinhos, mais os 4 pontos altos. Faço uma corrente, viro aqui o trabalho e volto fazendo o mesmo processo dos pontos baixíssimos e depois subir os 4 pontos altos. Fiz aqui 4 pontos altos, faço 2 correntes e continuo fazendo os quadradinhos. Sempre 2 correntes, ponto alto. Já fiz aqui 4 quadrados vazios, 4 pontos altos, eu viro aqui o trabalho, faço uma corrente e de novo a gente trabalha com os pontos baixíssimos. Terminei os pontos baixíssimos, faço 3 correntes e aqui agora eu vou preencher tudo de ponto alto. Dentro do quadrado, são 2 pontos altos e um na base, tá? Ó, então, a gente vai preenchendo assim, ó, sempre 2 pontos altos aqui dentro. E um na base do quadradinho de baixo. Então, aqui a gente ficou, ó, com 3, 6, 9, 12, 13 pontos altos. Eu faço uma corrente, viro o pano aqui, trabalho 4 pontos baixíssimo. Assim, ó, só contar 4 pontos. Subir 3 correntes e trabalhar aqui alguns pontinhos altos. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Porque a gente tem que sobrar 3 do lado de cá igual 3 do lado de cá. Sobe 3 correntes, vira aqui o trabalho mais uma vez e só repete os pontos aqui que nós acabamos de fazer, que são os 7 pontos altos aqui. Fiz os 7 pontos altos, nós começamos pelo lado direito aqui do pano e também a gente termina pelo lado direito do pano, nosso biquinho aqui do motivo. Eu fiz uma correntinha, alonguei o fio e corta. Aí depois vocês vão pelo avesso do pano fazer o arremate do seu fio. Então, pessoal, este é o motivo que nós acabamos de aprender, e vocês vão ter que fazer essa sequência em todos os outros motivos. Aqui no caso do meu pano deram um total de 4, tá? Então, pelo lado direito, vocês vão amarrar o fio aqui, né? Vão amarrar o fio aqui e vão trabalhar até o outro ponto aqui. Daí, vão fazer carreiras de ida e volta, igual nós aprendemos aqui agora. O próximo motivo, a mesma coisa, vão amarrar o fio aqui e vão voltar a partir daqui, fazendo carreiras de ida e volta. E aqui no último motivo, vocês vão amarrar aqui, ó, o fio pelo lado direito do pano, pela barrinha que vocês conseguem identificar. E aqui, ó, vocês vão trabalhar até aqui, ó, tá? Até o primeiro, no caso, ponto alto aqui, e vão fazer carreiras de ida e volta para poder finalizar o barradinho aqui. Pessoal, eu só vou dar uma arrematada nesse fio e eu volto só pra gente acabar aqui o nosso trabalho, tá bom? Vamos então fazer o acabamento do nosso barrado aqui pelo lado direito do pano. Aqui no primeiro ponto eu amarrei a minha linha
Agora eu vou puxar ela aqui pra frente, ó, e vou fazer 3 correntes. Aqui, ó, dentro aqui do primeiro ponto de base acima, eu já faço um ponto baixo. 3 correntes, e aqui a gente vai fazendo este acabamento que eu praticamente uso em todos os barrados que eu faço desta maneira. Se você achar que o seu tá ficando repuxado, é só fazer 4 correntes, ó. Então, este é o acabamento tradicional que eu faço nos barrados. Então, aqui a gente vai trabalhando 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, aqui a gente já vai precisar de 4, porque o ponto é mais alto. E aqui a gente vai colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu tenho que ter 7 pontos baixos. Aqui eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, ó. Então, ele ficou assim. Aqui nós vamos descer com 4 correntinhas. Aí, já prende aqui, ó, no último ponto de base. Ó. E já vai começando aqui com 3 correntes e ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo, não precisa apertar muito, igual eu falei. Se você achar que tá repuxando, é só aumentar as correntinhas. E aqui a gente vai descendo. 3 correntes, ponto baixo. 3 correntes. Aqui um ponto baixo. Aqui, ó, na junção, você só faz uma correntinha e já prende aqui. E volta a subir com 3 correntes e um ponto baixo, tá bom? Então, vocês vão fazendo assim. Na hora que eu chegar lá no último motivo, eu já venho aqui na pontinha pra gente fazer novamente juntos e encerrar o nosso barradinho de hoje, tá? Então, pessoal, vamos encerrar aqui o último motivo juntos. Aqui, ó, só uma correntinha, ponto baixo. Aqui eu coloquei 3 correntinhas, né, subindo aqui as carreiras. E aqui, ó, onde tem o ponto mais alto, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui, ó, dentro eu coloco uma ponto baixo, ó. Aqui eu tenho outro ponto, eu venho nele e coloco mais um ponto, ó. Então, com esse aqui que eu tô fazendo, eu já tenho 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos, certo? Ó, então, eu fiquei aqui com 7 pontos baixos. Aqui, 4 correntes e a gente começa a descer o trabalho. Ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo, e assim vamos. Chegando aqui no final, 3 correntes, aqui no último ponto de base, eu só faço assim, um ponto baixíssimo e uma correntinha. E a gente já corta o fio, faz o arremate todo direitinho, bonitinho. E aqui nós terminamos de fazer o nosso barradinho de hoje, que ele é um motivo de pera. Então, ficamos assim com todos os motivos. E a aulinha vai se encerrando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje para vocês. Pessoal, se inscrevam no canal, deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos. E na hora da inscrição, ative o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado03, você fica sabendo das novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!